Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo. Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ivens Chiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Anderlei Brunheroto, Luiz Anco Neto, Rogério Daltro, Tomás de Oliveira Caveanha. Havendo número regimental, declaro aberta a 41ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de dezembro de 2016. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao novo vereador Curel Daltro que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eclesiastes, capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Palavra do Senhor. Questão de ordem, vereador Pastor Elias. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu venho solicitar a Vossa Excelência pedir um minuto de silêncio referente a esse grave acidente que aconteceu na segunda-feira passada, do voo da Lamia, que estava levando os jogadores da Chapecoense, a diretoria e todos os tripulantes que estavam naquele voo, onde faleceu 71 pessoas. Eu gostaria de pedir para Vossa Excelência suspender a sessão, dando assim um momento de 1 minuto de silêncio. Será observado então um minuto de silêncio com relação a pedido do vereador Pastor Elias dos Santos. Em discussão única, a ata da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 28 de novembro de 2016. Em discussão. Em discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Veto total ao projeto de lei complementar 17 de 2016, de autoria
Veto total oposto pelo senhor prefeito ao projeto de lei complementar 17/2016. De autoria do vereador Alexandre Araújo. O veto em questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de lei 74 de 2016 obriga a empresa de transporte coletivo de ônibus urbano de Mogi Guaçu a disponibilizar gratuitamente a rede Wi-Fi para uso dos seus passageiros. Vereador Jefferson Luiz. Projeto em referência será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de lei 75 de 2016, que dispõe sobre denominação de Pastor Sebastião Aparecido de Freitas, a Rua 1 do Jardim Pantaleão, no distrito de Martinho Prado Júnior. Vereador Luciano Vieira. Projeto em referência será encaminhado às comissões competentes da Casa. Moção 16 de 2016. Propõe inserção em ata de voto de aplausos com o pastor Cris Malvese pela inauguração do templo Comunidade Vitória e Paz. Vereador Luciano Firmino Vieira e outros. A moção em referência será analisada na pauta da presente sessão. Requerimento 138 de 2016. Propõe inserção em ata de voto de congratulações e louvor com a Igreja Evangélica Filadélfia de Mogi Guaçu. Vereador Luciano Firmino Vieira. Em discussão, o requerimento 138 de 2016. Requerimento. Em votação, senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 139 de 2016. Manifesta repúdio à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, que descriminalizou o aborto no primeiro trimestre da gravidez. Vereador Luciano Firmino Vieira. Em discussão, o requerimento 139 de 2016, que trata de manifesto repúdio à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, que descriminalizou o aborto no primeiro trimestre da gravidez. Requerimento 140 de 2016. Em discussão, encerra a discussão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Desceu aí. 40 de 2016. Propõe inserção em ata de voto de profundo pesar pelas vítimas do trágico acidente aéreo que transportava a delegação da Associação Chapecoense de Futebol para a cidade colombiana de Medellín, ocorrido na madrugada desta terça-feira, dia 29 de novembro. Vereador Elias dos Santos e Luciano Firmino Vieira. Em discussão, requerimento 140 de 2016. Encerrar a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 141 de 2016. Propõe inserção nos anais da Casa de votos com congratulações com os estudantes guaçuanos abaixo relacionado pelo destaque da 12ª Olimpíadas Brasileiras de Matemática 2016. Vereador Alexandre Araújo. Em discussão, requerimento 141 de 2016. Encerra a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores e determinarei à Secretaria da Câmara a remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal. Essa presidência tem a grata satisfação de comunicar à Casa que na data de hoje está comemorando mais uma data natalícia o nobre vereador Luiz Anco Neto, para o qual solicito uma salva de palmas.
Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 16 de 2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, referente ao exercício de 2012. Em discussão. Para discutir por 30 minutos, vereador Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli. Gostaria de pedir que a votação fosse feita de forma nominal, senhor presidente. Pedido de Vossa Excelência Regimental será feito nominal. Continua a discussão. Encerra a discussão e votação, de acordo com a solicitação do vereador. A votação da SA de forma nominal. Solicita a chamada para a votação. Alexandre Araújo. Questão de ordem, minutinho. Quem votar sim é favorável ao decreto. Votar sim ao decreto se você está acompanhando. Alexandre Araújo. Carlos Donizé da Costa. Sim. Daniel Rossi. Elias dos Santos. Iven sim. Jefferson Luiz. Luciano Firmino Vieira. Luiz Vanderlei Brunheroto. Luiz Anco Neto. Rogério Daltio. Tomás de Oliveira Cavenhã. Votaram 11 vereadores favoráveis ao decreto que rejeita as contas do exercício de 2012 por 11 votos a 0. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. No tema livre, por 10 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Questão de ordem. Desculpa, nós não votamos a moção ainda na matéria do expediente, da ordem do dia, em votação única, a moção 16/2016, que propõe a inserção em ata de votos de aplausos ao pastor Cris Malvese pela inauguração do templo Comunidade Vitória e Paz, assinada pelos vereadores Luciano Firmino Vieira, Jefferson Luiz, Luiz Anco Neto, pastor Elias dos Santos, vereador Daniel Rossi, Carlos José da Costa. Em discussão, a referida moção. Encerra a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como segundos, favoráveis se manifestem. Aprovado. Portanto, essa moção faz parte da matéria da ordem do dia. E, esgotada a matéria, passamos ao tema livre, 10 minutos do tema livre, vereador Alexandre Araújo. Boa noite, senhor presidente, colegas de casa, público presente, imprensa. Senhor presidente, quero agradecer também aos colegas que nessa noite aprovaram um requerimento onde eu acabei apresentando, onde nós pedimos aqui na casa o voto de congratulações aos estudantes da escola EE Professora Ângela Maria Paixão da Costa, por terem participado da 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática de 2016. Os alunos Valdir Donizete de Carvalho e Gabriel Henrique Caetano conseguiram, então, obter medalhas de ouro. Também quero mencionar o aluno Ivan De Pierre Júnior, que também é da escola FEG, que também conseguiu conquistar a medalha de ouro. Essa medalha é uma medalha que vem para mostrar
e para honrar esses jovens que se esforçam durante os anos e vão para um desafio onde consegue, na quantidade de mais de 17 mil pessoas que foram inscritas, eles ficaram entre os 200. Não existe uma classificação, mas existem 200 medalhas para os 200 melhores. E eles foram premiados. Então, fico feliz por poder fazer parte deste momento onde nós, junto com todos os colegas, aprovamos aqui esse requerimento de congratulações, reconhecendo o trabalho, o esforço e a dedicação desses jovens. Senhor presidente, nessa noite não poderia deixar passar em branco tudo aquilo que nós temos acompanhado durante essa semana inteira, e hoje já está completando uma semana, que ocorreu essa tragédia com o voo da Lamia, onde levava a equipe, repórteres, diretoria, pessoas, amigos, família, dos jogadores que iriam disputar a final da Copa Sul-Americana na semana passada, e acabou acontecendo de 71 pessoas perderem a sua vida. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu fiquei assim chocado, como todos os brasileiros, e eu, sem demagogia nenhuma, a dor que eu senti foi a mesma dor que eu senti quando eu perdi a minha mãe e quando eu perdi o meu pai. Eu digo isso, senhor presidente, porque eu fui um jogador de futebol. Eu sei como era a união, como era a convivência, não só dos atletas, mas também de seus familiares. Eu digo, senhor presidente, porque quando ainda era um atleta de futebol, nós acabamos, senhor presidente, vivendo muito mais junto com o grupo do que com a nossa própria família. Por quê? É o dia de treinamento, depois vem as concentrações, os dias de jogos, as viagens, enfim, são muito tempo, muitos momentos convivendo junto e acabamos nos tornando uma família. E eu me recordo, senhor presidente, que quando eu jogava, eu não era casado, mas havia atletas que eram casados. E havia uma convivência das esposas, dos filhos, porque nós que éramos jogadores saímos para fazer o nosso trabalho, e as esposas acabavam se aproximando um dos outros, e acabavam se tornando, não só dentro de campo, mas fora de campo também, uma só família. Então, com esse desastre, eu imagino a dor dessas famílias que perderam seus entes queridos. E eu também não poderia, senhor presidente, deixar de parabenizar os colombianos, os médicos, as autoridades e o povo colombiano e o time do Atlético Nacional, que num ato de nobreza e de grandeza colocou à disposição da Conmebol o título da Copa Sul-Americana, que na tarde de hoje a Conmebol declarou então a Associação Chapecoense de Futebol como a campeã da Copa Sul-Americana. Mas o mais interessante de tudo também nessa ocasião, senhor presidente, é que a final da Copa Sul-Americana não aconteceu. Mas no ano que vem vai acontecer um jogo, que é o da Supercopa, onde o campeão da Sul-Americana joga contra o campeão da Libertadores. Ou seja, vai haver um encontro, um jogo, onde a Chapecoense e o Atlético Nacional vão poder disputar o título da Recopa da América do Sul. Eu, sinceramente, acho que vai ser um jogo histórico, que vai marcar ainda mais a história da Chapecoense e também do Atlético Nacional. E também quero dizer que vou torcer muito para o Atlético Nacional ser o campeão do mundo agora
que acabou viajando para o Japão e vai disputar esse campeonato. Mas eu também, senhor presidente, não poderia deixar de dizer que o que aconteceu nesse voo, quando já está sendo feitas as investigações, já estão sendo detectados alguns problemas. Por exemplo, que o piloto já há um tempo já tinha o costume de fazer esses voos com risco, ou seja, com um número ou com a quantidade somente suficiente para fazer o transporte de um ponto para o outro, ou seja, não existia o plano B e até o plano C, como a própria aviação fala. Mas o mais interessante também, senhor presidente, é que, como agora está tendo essa investigação e também já se sabe que isso acontecia com uma certa frequência, nós chegamos a um ponto onde a fiscalização também foi falha. Falhou, não só agora, mas em outros momentos. E aí eu digo, como é importante uma fiscalização ser atuante. E eu trago para os dias de hoje, e eu trago para a nossa vida pública, para a nossa vida política, onde eu faço aqui, simbolicamente, uma comparação dizendo que Mogi Guaçu é um avião, e que no comando dessa cidade tem o executivo, que é o prefeito, é o piloto dessa nave. E nós, vereadores, somos quem? O fiscal, aquele que fiscaliza os atos do executivo. Da mesma forma que 71 pessoas perderam as suas vidas, eu quero dizer que na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, onde eu estendo a toda a classe política, falando já dos deputados estaduais e federais e até dos próprios senadores, a importância de ser um bom fiscal. Porque como 71 pessoas perderam a sua vida num trajeto onde iam para uma disputa, quantas pessoas no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, que estão aqui pertinho de nós, perderam a sua vida de uma forma ou de outra na questão da segurança pública, por não ter uma segurança de qualidade, saúde pública, por não termos uma saúde de qualidade. Então, quando nós chegamos, senhor presidente, à análise de um todo, nós entendemos que existe um vício político aonde muitas vidas se foram, como aconteceu nesse acidente, e que os maiores causadores disso tudo são os próprios políticos, que eu disse diversas vezes aqui, e muitas vezes, e vou continuar repetindo, toda vez que eu tiver a oportunidade, que fazem de conta que representam o povo, e não representam, representam a si mesmo. Então nós precisamos, senhor presidente, pegar esse fato que aconteceu com essa tragédia, com a morte dessas 71 pessoas, e trazer para a realidade da nossa vida pública, e entender que o papel do vereador, que o papel do político, do prefeito, dos governadores, senadores, presidente da república, deputados federais, estaduais, enfim, que a classe política precisa mudar de verdade. Porque vidas estão sendo ceifadas, porque não está chegando o recurso que deveria chegar até ao encontro das necessidades do nosso povo. Então, nós temos aqui hoje na galeria dessa casa novos colegas que vão estar assumindo aí dia 1º de janeiro, vão ter sua primeira experiência como vereador. Temos o Guilherme, que já tem aí uma bagagem de ter participado de uma legislatura. O que nós precisamos é vir, assumir esse compromisso, sabe? Diante de Deus e a favor do povo, que espera isso de todos os políticos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tema livre por 10 minutos, vereador Jefferson Luiz.
Senhor presidente, caros vereadores, população presente, imprensa. Senhor presidente, também quero manifestar o meu profundo pesar e os meus sentimentos a todos os familiares da tragédia que envolveu a Chapecoense. Belas palavras do vereador Alex Tailândia, do pastor Elias, que pediu um minuto de silêncio da casa, em sinal de respeito, e algo que deixou o Brasil inteiro muito chocado, muito triste, que fez até algo, causou e proporcionou algo importante no futebol, que foi a união das torcidas, talvez antes nunca vista, em torno desse momento difícil que nós vivemos no nosso país. E hoje também, não sei quem acompanhou, mas tive uma infelicidade também de um casal, uma noiva que queria fazer uma surpresa para o seu noivo chegar no casamento de helicóptero e, infelizmente, a aeronave também caiu, envolvendo e matando aí a noiva, o irmão dela, fotógrafo e o piloto. E também, senhor presidente, deixa aqui que eu seguro. Eu quero trazer aqui a questão, um tema também polêmico, que envolve, acho que, todo o legislativo, no sentido do que, senhor presidente? O nosso município não tem, infelizmente, representantes no que se refere a deputados estaduais ou federais, o que é uma pena para a nossa cidade. No entanto, senhor presidente, na ausência desse parlamentar que teria entre as funções e poderia defender o nosso município e levar parte do pensamento da comunidade iguaçuana, especialmente na Câmara dos Deputados, essa Casa de Leis tem feito isso. Quase semanalmente, nós levamos aqui moções ao governo federal, ao governo estadual, requerimentos, mensagem representando a população de Mogi Guaçu, na grande maioria aprovado pelos vereadores por unanimidade, o que mostra a sua força representativa, fazendo esse papel na ausência de um representante estadual e até de nível federal. E hoje, senhor presidente, eu quero trazer a questão do aborto para a discussão desta casa e também para a nossa lamentação. Essa semana nós tivemos uma decisão, no meu modo de ver, equivocada, que invadiu o espaço do Legislativo, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu abrir precedentes e legislar em questão em favor do aborto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as crianças, ou as gestantes, melhor dizendo, de até 3 meses, caso venha a abortar, não será considerado crime, na visão do Supremo Tribunal Federal. Na nossa visão, enquanto homem público, pai de família e cristão, representante de parte da população guaçuana e contra o aborto. Isso fere tanto o direito e o dever do Congresso de legislar sobre essa questão e várias outras, e também fere, eu tenho certeza, o desejo da maioria da população brasileira, que é uma maioria cristã. Então nós trazemos essa questão para a tribuna da Câmara, em defesa da família, em defesa da vida e contra o aborto. É um princípio bíblico, é um princípio que nós acreditamos e, nesse momento, aprovamos aqui também, por unanimidade, uma moção do vereador Luciano da Saúde, repudiando esse ato, e eu também dei uma entrada a uma moção pedindo para que todos os deputados federais eleitos pelo nosso Estado, como disse, na ausência de um representante local, apelamos a todos, os 70 deputados estaduais de São Paulo, federais de São Paulo, para que se manifestem contra, para que não deixem abrir precedente, nem no caso do aborto e também no caso da legislação, de legislar em caso onde quem deveria legislar é o Congresso brasileiro. Tá? Então fica essa fala, esse pronunciamento em defesa da vida e contra o aborto. Senhor presidente, e externo o meu pensamento, aquele que aborta, mata uma criança dormindo. Muito obrigado.
palavra no tema livre por 10 minutos, vereador Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente, nobres pares, população aqui presente, imprensa, nessa mesma linha do que antecedeu o vereador Jefferson Luiz, essa fala, que realmente o STF, né, no momento onde também o país passa por todo esse sofrimento, essa dor, como colocou o vereador Alex Tailândia, onde vidas foram ceifadas, sonhos, famílias destruídas, um momento de alegria, de expectativa, que talvez o péssimo, a má notícia seria somente perdemos o jogo, né, com chance de reverter aqui na quarta-feira próxima, acho que essa quarta-feira que seria. A má notícia seria somente essa, perdemos o jogo, e a boa notícia é ganhamos o jogo, empatamos o jogo e vamos jogar a final lá em Curitiba. Infelizmente, esse trágico acidente ceifou 6 vidas, 71 e 6 sobreviveram. 71 famílias, 71 pessoas que têm sonhos, objetivos. E pensando em sonho, e pegando também o que o Jefferson falou aqui hoje, eu fico imaginando essas crianças que ainda não tiveram a oportunidade de nascer, estão num ventre. E eu estava lendo hoje uma reportagem onde falava que não há lugar mais seguro, né, para ser viajado do que o avião. E também não há um lugar mais seguro para o embrião, para a criança que é dentro do ventre da mãe. Porque ali tem todo o calor, a proteção, o alimento, ninguém mexe, ninguém incomoda. É o lugar mais seguro para ela até que ela venha a nascer, é o ventre. E eu fico imaginando que agora o Supremo coloca que crianças, que gestantes, né, até 12 semanas, 3 meses, poderão acordar de manhã e dizer, olha, eu vou abortar, não quero mais. E ir lá procurar uma clínica, um hospital, e dizer, olha, eu quero abortar. Foi vítima de estupro? Não, eu decidi que eu não quero mais isso. Ou eu com meu esposo, sozinha, decidi que eu não quero mais. E o corpo é meu, eu tenho direito de fazer o que quiser. Mas ela se engana que o corpo é dela mesmo. Mas há dentro dela um outro corpo. Há dentro dela uma outra vida. E nós sabemos que a Constituição, ela preserva a vida, ela defende a vida. Então como que pode tirar uma vida? Se a criança nasce aos 9 meses, ao nascer, se alguém matar, vai preso. É assassinato. Mas até os 3 meses não vai ser. Eu numa das nossas marchas, e foi dessa marcha em Fortaleza em favor da vida que nós trouxemos essa bandeira, um movimento onde evangélicos, católicos, espíritas, pessoas de bem vão para a rua dizendo que são contra ao aborto e são a favor da vida. E lá eles me deram esse feto, senhor presidente. Aqui tem 12 semanas, tem 3 meses. Aqui já está piscando, já tem unha, né? E lógico, os órgãos vitais, o coraçãozinho, tudo batendo ali e tal. E eu quero lembrar que Vossa Excelência já foi desse tamanho. Eu já fui. O Tomás, com seus 2 metros de altura, já foi desse tamanho. Todos que estão aqui na galeria, um dia também já foram desse tamanho. E graças a Deus que as nossas mães, elas tiveram dignidade a ponto de dizer, não, né, eu vou gerar meu filho e a minha criança, por isso que vocês estão aqui nessa noite. Mas eu fico imaginando essa criança, que culpa ela tem? É como nós dissermos que já decretarmos uma pena de morte. O estuprador, o máximo que acontece com ele é ser preso. É só isso. Já
a consequência do seu estupro, que é a criança, ela já não tem culpa nenhuma, e ela já é condenada à morte. Nós sabemos dos traumas e tudo isso, sabemos também a nossa lei permite, mas quem acaba pagando o pato é a criança. Eu me lembro quando Jesus falou: vinde de mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Eu fico lembrando que, como o Jefferson falou, né, nós não temos aqui parlamentares a nível estadual, distrital, federal, na verdade. Mas nosso papel também como parlamentares aqui é lutarmos em defesa da vida e da família, principalmente as crianças, né, em defesas aonde feministas fazem pressão, dizendo que o corpo é meu e eu faço o que quiser. Hoje eu peguei também, fui ver alguns métodos de como se faz o aborto, além daqueles que nós sabemos que através de medicamentos, aonde às vezes a criança ela fica tão resistente, o corpo não aborta, e depois ela nasce com sequelas. Aqui é o Lizinho, que é farmacêutico, o Guilherme que sabe disso. Mas eu vi uma história de um aspirador igual você tem na sua casa, só para a gente ter um exemplo, um aspirador que tem 29 vezes a força dele, você multiplica por 29, e é introduzido esse ventilador através de um cano no útero da gestante, e ali quando liga, você imagina o que acontece com aquele feto. Ele sai em pedaços, ele começa a perder a mãozinha, o braço, o pé, a cabeça, assim por diante. Então o aborto é desse jeito. Ninguém abre ali a barriga da mãe, vamos abrir aqui e tal, que belezinha, morreu. Não, é feito desse jeito. E traz trauma para a mãe, porque nós sabemos que há relatos, histórias onde gestantes que fizeram aborto depois ficaram depressivas, traumatizadas, arrependidas, mas cometeram. Eu queria aqui, aproveitando esse espírito que nós estamos nessa noite, de tudo que foi falado até agora, dizer que nós vamos fazer um ato nessa cidade. E eu queria aqui aproveitar a TV, Câmara, através da internet, a imprensa que está aqui, nós vamos ir para a rua. Vamos ir para a rua, evangélico, católico, espírita, pessoas do bem, gente que defende a vida. Nós vamos ir para a rua e dizer que Mogi Guaçu está indignado com isso, que Mogi Guaçu ama suas crianças, Mogi Guaçu é contra o aborto. Mas para isso nós precisamos realmente levar uma quantidade de gente grande para a rua. Não é um ato político, mas é um ato realmente de defesa da vida. E eu queria aproveitar esses últimos minutos que eu tenho aqui para conclamar, para pedir, para que possamos ir, né, e chamar a população para esse momento, né. Graças a Deus que a sua mãe não abortou. Graças a Deus que você nasceu numa família aonde minha mãe criou 6 filhos. E talvez muitos aqui tenham uma família também de 6, 7, 4 irmãos. Então dificuldade não é motivo para abortar ninguém. E outra coisa, aquela criança, ela é inocente. Ela não tem culpa de nada, aquele feto é inocente, não tem culpa de nada. Pode ter essa ação social, o país, um monte de coisa, mas aquela criança não tem culpa de nada. E eu não quero colocar sobre os nossos ombros o sangue de nenhum inocente. Eu fico aqui com minhas palavras e reafirmo, né? Vamos fazer isso, contar lá com os irmãos da Assembleia de Deus, nas comunidades, nas igrejas católicas, você que pertence a alguma ONG, associação, é o momento de nós irmos para a rua e declararmos que não estará sobre nossas vidas os sangues dessas crianças inocentes. Muito obrigado, senhor presidente. Tema livre por 10 minutos, vereador Pastor Elias dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, nós já falamos bastante, os nobres pares já nos antecedeu, falou bastante a respeito do acontecido durante essa semana. O Brasil
a cidade de Chapecó, o Brasil e, por que não dizer, o país, o mundo, viveu um momento de luto durante esse acontecido, onde aconteceu esse trágico acidente, levando o time, com a diretoria, com os repórteres, os tripulantes, e graças a Deus tivemos ainda 5 sobreviventes, porém, nós sabemos assim que a maioria são 71 vidas que foram ceifadas drasticamente nesse trágico acidente. Eu estava trabalhando de manhã indo para Andradas e recebi uma ligação de um amigo meu me dando a notícia em Planto. Eu não consegui seguir a viagem. Eu voltei para trás. Tal foi a forte emoção, tal maneira que ele me passou. Então, nós acabamos vivendo junto, acompanhamos, foi todos os jornais, todas as matérias, a gente acompanhamos de perto, sentimos a dor daquela família, embora estando à distância, mas nós sentimos também a dor da perca, a dor da separação daqueles entes queridos. Senhor presidente, ainda no tema que os nobres vereadores colocaram aqui, contra o aborto, eu tenho um texto para me ler aqui, e esse texto foi extraído da Bíblia, da tradução NVI, que diz assim: Tu criaste no íntimo o meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e eu tenho plena certeza disso. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto fui formado, entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todos os dias foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existisse. O aborto é tão crime que nessa narrativa bíblica aqui, no salmista Davi, no Salmo de número 139, ele diz que quando Deus vai criar ou vai formar a criança no ventre da que está grávida, Deus já começa num livro a anotar, fazer as anotações da formação do corpo humano. Antes de formar, Deus já começa a fazer as narrativas, os traços da geração daquela criança que está sendo gerada no ventre. Aí, de repente, vem alguma pessoa usada pelo mal, sem o temor de Deus, e ceifa a vida desta pequena criança, dessa inocência. Luciano falou que ele é filho de uma mãe que tem 6 filhos. Na minha família não é diferente. Eu sou filho de uma mãe que teve 11 filhos. Graças a Deus por isso. Minha mãe não era a favor do aborto e por isso eu estou aqui. Acompanhei de perto um amigo meu, muito próximo a mim, que tenho ele como irmão. E uma das filhas dele voltava da faculdade. E ao voltar da faculdade, aquela garota foi terrivelmente estuprada. Com medo de falar para o pai, e com medo de ser mal interpretada pela sociedade, pelas famílias, pelos vizinhos, pelos amigos, até pela própria igreja a qual ela frequentava, ela se calou diante da situação, e ela preferiu se isolar, entrando dentro de um quarto, e também entrando profundamente numa terrível depressão. Os pais não entendiam a situação, a menina estava cursando uma faculdade, estava indo tão bem, e de repente aquela menina perde todo o desejo de estudar, de ir para frente, de viver em comunidade, e os pais então começam a conversar e intervêm, e quando era já 3 meses passado, ela estava gestante. Qual foram os conselhos, os primeiros conselhos que surgiram? Vamos fazer um aborto. Inclusive, um médico, um amigo, procurou, fornecendo e dando nome a clínicas que poderia fazer esse aborto
porque nós, graças a Deus que estamos aqui, tanto na galeria, como aqui no auditório aqui, são pessoas que foram fruto de um relacionamento amoroso. Pelo menos eu fui assim. E haja amor, né? 11 filhos meu pai teve. Quanto amor. Então nós somos filhos de um relacionamento de amor. Agora, o fruto de um relacionamento, de um abuso sexual, de um estupro, talvez não seja tão bem-vindo assim quanto o fruto do relacionamento amoroso, onde os casais planejam para ter filho, para formar uma família, escolhe até o nome do neném. Agora, quando se trata de ser um estupro, aí vem aquele chamado assim: nós não prevenimos isso, ou nós não precavimos isso, ou nós não estávamos preparados para isso, não foi isso que nós queríamos, não era isso que nós esperávamos. E as famílias, os amigos, alguns colegas, procurou esse nobre companheiro de ministério para levar a sua filha ao aborto. Já tinha 3 meses. E eu louvei muito a atitude daquele nobre companheiro. Ele disse: não, eu não farei o aborto pelo que aconteceu. Eu repudio o acontecimento. Esse bandido que veio roubar e tirar a paz da nossa família. Mas eu não posso repudiar uma vida que está dentro do seu ventre. Ele dizendo à filha: deixa que eu vou cuidar. Embora não era isso que nós havíamos previsto, porém, Deus está cuidando de tudo isso. A verdade é que o pastor Marcos, ele teve essa dificuldade de, no momento, a filha em depressão, de cuidar desse caso, mas ele não abortou. A criança nasceu, ele adotou o neto. Hoje o neto já está com 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. O netinho está bem, graças a Deus. Eu acompanhei esse caso de perto. Ele não precisou abortar, desfazendo daquela criança, matando aquela vida que já havia sido concebida. Então, aborto é crime, aborto é pecado, é contra a vontade de Deus. Eu repudio qualquer ação que se formar e fizer a favor do aborto, porque nós somos a favor da vida. Nós defendemos a vida. Embora que às vezes, como aconteceu nesse caso, foi um caso assim desastroso, mas aquele pai soube lidar com a situação, abraçando a filha, cuidando dela, cuidando do feto que estava naquele ventre, porque já era gerado e Deus já estava escrevendo a história daquela criança, e hoje nós temos-la com vida em nosso meio. Então, senhor presidente, eu mais uma vez venho repudiar qualquer ação desse Supremo Tribunal que fez essa lei aí, que votou isso daí, que trabalhou para que isso acontecesse, abrindo essa precedência, que talvez possa um dia querer virar lei no nosso país, mas nós já vamos fazer, como o Luciano disse aqui, fazer um movimento, a fim de que nós não deixamos esse mal adentrar no nosso país, nem na nossa cidade, haja vista que isso é um crime que vai de encontro com o nosso princípio de fé. A favor da vida, contra o aborto, eu estou junto nesta mesma batalha. Deus abençoe a todos. Não havendo mais oradores para falar no tema livre, passamos pela liderança. Na liderança do PTC, 8 minutos. Vereador Lisanco Neto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Suba essa noite para dar um recado. Nesse final de semana vai ter um lançamento de um CD no Santuário de Nossa Senhora da Rosa Mística em Estiva, do Marcelão. Acho que
A entrada é franca, quem puder comparecer, uma pessoa que trabalha aí também com a igreja, com religião, e que vale a pena ir lá e prestigiar o lançamento do CD. Outra coisa que me traz também essa noite, senhor presidente, tem um vazamento no Córregos do Macaco, num esgoto. Tinha, de um lado do córrego, foi feito o reparo, a SAMAI atendeu prontamente, e agora tem um outro vazamento do outro lado oposto do córrego. Eu já entrei em contato com eles e acredito que rapidamente seja reparado aí o conserto desse esgoto, que está causando muitas reclamações por causa do cheiro, fica aberto, então, e além da questão do impacto ali com o meio ambiente, porque acaba indo e contaminando ali a água do córregos. Então nós pedimos para que quanto antes seja feito esse reparo. Aproveitando também o tema, não poderia deixar, sendo um profissional da área da saúde, em relação à questão do aborto. Nós, todos os brasileiros, sempre tivemos a certeza do respeito à Constituição. E tudo que se altera através de legislativo, porque nós formamos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E a partir do momento que o judiciário começa a tomar decisões sem passando por cima do que nós podemos falar do legislativo, nós começamos a ter um desequilíbrio na balança, ou seja, um poder maior para o judiciário. Isso fere todo o equilíbrio e foi uma decisão que fere e que prejudica toda a nossa sociedade, porque foi uma decisão que coloca em risco, não sabemos o número de crianças ali. Nós temos relatos, inclusive, de pessoas que poderiam realizar o aborto e não realiza, que são aqueles casos de estupro ou de má formação fetal, e que a mãe, não, eu vou gerar até o final, a criança nasce, e muitas vezes, a grande maioria, vive por alguns anos, ou mesmo, no caso do estupro, se tornam pessoas boas. É uma decisão da pessoa em ter isso. E com essa abertura que nós agora vamos ter, quem é que garante que a criança que vai fazer o aborto é até os 3 meses e não ao 4º, 6º, 8º mês de gestação? Quem é que se abre ou legaliza o aborto no Brasil? Acho que, no mínimo, uma questão tão delicada deveria passar por um plebiscito no nosso país, para ver se realmente é isso que a sociedade quer. Acho que temos tantos temas difíceis aí na nossa sociedade para se debater. Estamos passando por um momento político difícil aí, onde se fala tanto da corrupção dos políticos, e o judiciário toma uma decisão dessa, onde que não toma consciência de que isso é uma matéria do legislativo, ou seja, para os deputados alterar uma lei, e para alterar, todos esses deputados vão ter a opinião da população se isso seria bom ou ruim, e não uma decisão apenas ali do judiciário. Então, é lamentável, esperamos que todos se realmente sensibilizem, porque cada um tem o seu papel, judiciário, legislativo e executivo. A partir do momento que um toma mais força, nós deixamos de ter democracia, ou seja,
nós vamos ter um outro regime que não é democrático. Boa noite, presidente. Com a palavra por 8 minutos no tema aí pelo próximo, vereador Jefferson Luiz. Melhor, pela liderança do próximo. 8 minutos. Senhor presidente, caros vereadores, população presente, na minha primeira fala, senhor presidente, peço desculpa aqui, não cumprimentei os vereadores eleitos, que nos prestigiam com a presença aqui na Câmara, e dizer para eles que falta pouco. Logo, logo estará aqui conosco. E é importante, a bandeira e o tema que nós trouxemos hoje à noite, sobre o aborto, fala que Brasil vivo, Brasil sem aborto. Mas se nós trazermos aqui para a nossa localidade, para a nossa cidade, por unanimidade dos vereadores, é um pensamento nesse tema, conforme todos aprovaram, a maioria discursou a favor da mesma linha de raciocínio, contra o aborto, o que também demonstra que os representantes públicos de Mogi Guaçu, aqueles que foram eleitos para representar a população guaçuana, têm sincronia, estão em consonância nesse tema tão importante para a sociedade guaçuana e para a sociedade brasileira. Contra o aborto, a favor da vida de um inocente, que é um bebezinho, uma criança do ventre da sua mãe. Senhor presidente, quero aproveitar também para parabenizar aqui a prefeitura, que já está executando mais um ano, mais uma vez, com brilhantismo, o Natal Luz. A cidade de Mogi Guaçu vem se tornando referência nesse tema, trazendo visitante, pessoas de outras cidades para visitar e acompanhar e fotografar a nossa cidade e com isso também movimentar o comércio, ajudar a economia local que inevitavelmente foi afetada com a crise do país. E o Natal Luz, nesse final de ano, como foi os anos anteriores, tem contribuído para isso, tá? Parabéns a todos os envolvidos, todas as secretarias da prefeitura, tem ficado cada ano mais bonito, senhor presidente, cada ano mais completo, mais repleto de enfeites, de destaque, e é assim que Mogi Guaçu vai caminhando, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos nesse ano de 2016, uma crise sem precedentes no país, que afeta o nosso município, que lamentavelmente não permitiu alguns investimentos que todos nós gostaríamos, mas que demandam e dependem de investimentos financeiros, de recursos financeiros. Mas vamos, acima de tudo, também continuar trabalhando sério e arduamente e torcer para que 2017 entre de uma maneira a que venha o Brasil sair dessa crise e Mogi Guaçu tenha os investimentos que nós tanto precisamos. Nós não podemos deixar de citar aqui a nossa cobrança, o nosso acompanhamento sistematicamente em cima do UPA, que é a nossa luta, e eu acredito que muito em breve nós estaremos juntos aí com a população guaçuana, reinaugurando essa unidade de pronto atendimento, que tem feito muita falta à sociedade guaçuana, especialmente à população da Zona Norte. Então eu quero aqui mais uma vez fazer esse pedido de cobrança, todos os esforços que nós acompanhamos estão sendo feitos. Eu estive essa semana reunido com a secretária da Saúde, para fazer com ela uma reunião discutindo temas importantes da saúde pública, todo o acompanhamento e o trabalho, e também saber dela os próximos passos para a próxima gestão, uma conversa produtiva, uma conversa que dá uma diretriz para o Legislativo e que auxilia muito essa casa nas suas ações. E nesse diálogo, voltei a falar para ela do UPA, segundo a secretária, está faltando aí agora só, na questão da obra, entrar com a tubulação do ar-condicionado, senhor presidente. E essa cobrança dessa Casa de Leis, desse vereador, ela é constante nesse tema. Saúde pública é prioridade, tá? É vida. E o UPA é fundamental para o bom andamento da saúde pública de Mogi Guaçu. Então,
Então a nossa vigilância permanente, a nossa cobrança e o nosso sentimento de, muito em breve, estar junto às autoridades dessa cidade, à população guaçuana, entregando o UPRA para quem é de direito, o povo de Mogi Guaçu. Muito obrigado. Sua presidente tem a grata satisfação de comunicar a presença do vereador Marquinhos de Itapira. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, vereadores. Também os vereadores eleitos, Natalino, Chicão, Fabinho, não? Carlos já foi embora. Mas obrigado pela presença e isso mostra que vocês estão interessados e a partir de janeiro o trabalho vai ser constante e diário. Continuando no tema, na liderança, Luiz Vanderlei Buenroto por 8 minutos pela liderança do PSB. Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes, público aqui presente, vereadores eleitos. Quero desejar aos vereadores novos, eleitos, boa sorte, que sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vocês farão um excelente trabalho aqui na nossa Câmara Municipal. E vim aqui também para dizer que o aborto é uma coisa muito triste, sou totalmente contra o aborto também. É uma judiação, tem umas coisas que a gente não consegue entender, né, presidente? Mas a gente espera que com essa moção, parabenizo também o vereador Jefferson por essa moção, foi muito bem pensado e que a gente consiga isso aí tocar para frente e não deixar que isso aconteça de forma nenhuma. Como bem disse o nosso vereador Zanco, como que a gente vai saber se tem 3 meses ou não? Isso aí pode ser muito grave para a nossa população. Então, parabéns ao vereador Gesso e conte sempre com o nosso apoio. Não havendo mais oradores para falar pela liderança e nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se após o encerramento da presente sessão para a deliberação das proposituras a seguir relacionadas, sendo projeto de lei 73/2016, de autoria do vereador Tomás de Oliveira Cavianha, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. Veto total posto pelo senhor prefeito municipal aos dispositivos inseridos no projeto de lei 70/2016, cujas são as emendas de 1 a 3 ao orçamento que estima a receita e fixa despesas para o município para o exercício 2017. E também o projeto de decreto legislativo no 21 de 2016, de autoria do vereador Daniel Rossi e outros, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã guaçuana à professora Maria do Carmo Praia Fusco, da Arcádia. Está encerrada a sessão. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada para a realização da sessão extraordinária no dia 5 de dezembro de 2016, sendo a 41ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de dezembro de 2016, destinada à discussão e votação das proposituras já relacionadas. Solicito a solicitação de presença. Alexandre Araújo, Carlos Donizete da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, Jefferson Luiz da Silva, Luiz Luciano Firmino Vieira, Luiz Vanderlei Buenroto, Luiz Zanco Neto, Rogério Daldi, Tomás de Oliveira Cavianha. Havendo regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária, convocada ao final da 41ª sessão, realizada no dia 5 de dezembro de 2016, destinada à discussão e votação das proposituras abaixo relacionadas. Veto total posto pelo senhor prefeito municipal a dispositivos inseridos no projeto de lei 70/2016, cujas emendas são de 1 a 3 ao orçamento que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2017. Também o projeto de lei
número 73, 2016, de autoria do vereador Tomás Oliveira Cavianha, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. E, por fim, o projeto de decreto legislativo número 21, 2016, de autoria do vereador Daniel Rossi e outros, que dispõe sobre a concessão de título cidadã guaçuana à professora Maria do Carmo Praia Fusco da Arcádia. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao nobre vereador Jefferson Luiz que proceda a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Havendo quórum para deliberação, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em discussão única, o veto total oposto pelo senhor prefeito municipal a dispositivos inseridos no projeto de lei 70/2016, emendas 1, 2 e 3, ao orçamento que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2017. Em discussão. Encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em votação, só fazer uma retificação, o veto para essas emendas dar-se-á de forma nominal. Eu solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para a votação nominal do referido veto. Alexandre Araújo, ausente nessa votação. Carlos Donizete da Costa. Sim. Sim. Daniel Rossi. Daniel Rossi vota sim. Elias dos Santos, sim. Elias dos Santos vota sim. Ives, ausente nessa votação. Jefferson Luiz da Silva. Jefferson Luiz da Silva vota sim. Luciano Firmino Vieira. Luciano Firmino Vieira vota não. Luiz Vanderlei Brunheroto. Luiz Vanderlei Brunheroto vota sim. Luiz Anco Neto. Luiz Anco Neto vota sim. Rogério Dautio. Rogério Dautio vota sim. Tomás de Oliveira Cavianha. Tomás de Oliveira Cavianha vota sim. Votaram 9 vereadores, 8 favoráveis, 1 contrário. Está, portanto, acolhido o referido veto. Em discussão única, o projeto de lei 73/2016, de autoria do vereador Tomás de Oliveira Cavianha, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. Em discussão, encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se contam, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 21/2016, de autoria do vereador Daniel Rossi e outros, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã guaçuana à professora Maria do Carmo Praia Fusco da Arcádia. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, de acordo com o artigo 1º do Decreto Legislativo 252/2006, de 2006, a votação do projeto do decreto deve ser de forma nominal.
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para a votação do decreto. Alexandre Araújo, ausente nessa votação. Carlos Donizete da Costa. Sim. Daniel Rossi. Elias dos Santos, sim. Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, ausente nessa votação. Jefferson Luiz da Silva. Luciano Firmino Vieira. Luiz Vanderlei Bruneiroto. Luiz Anco Neto. Rogério Daltio. Tomás Oliveira Caveanha. Votaram 9 vereadores, 9 votos favoráveis. Está, portanto, aprovado o decreto legislativo número 21/2016. Esgotada a matéria constante da ordem do dia e nada a mais havendo tratar, essa presidência encerra a presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2016, às 19 horas. Está encerrada essa sessão extraordinária.